O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Aleluia. 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 Que pelo anúncio do Santo Evangelho sejamos perdoados de nossos pecados. Reverendíssimo Padre Valdemir, meu irmão e amigo no sacerdócio, caros seminaristas, povo de Deus aqui presente e todos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, daqui da paróquia de São Lourenço Mártir, os que estão acompanhando também pela rádio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite chuvosa, bonita, pouco fria, Deus nos chama a aquecermos o nosso coração com a fé, com a esperança e com a caridade. É o tema que está sendo meditado nessa festa, 399 anos de caminhada com fé, esperança e caridade. Nesse momento difícil para a humanidade toda, somos chamados a meditar, a recordarmos aquele discurso tão bonito que o Papa Francisco nos dirigia no dia 27 de março, logo no auge, de toda essa pandemia, quando ele fazia aquele momento de oração na Praça de São Pedro. Ele nos falava a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus na barca com os discípulos e o mar agitado. Então é dentro dessa realidade que nós nos encontramos, numa barca, num mar agitado. Não somente nós, daqui de São Lourenço, mas as pessoas do mundo inteiro estão passando por esta provação. É uma cruz pesada, mas é uma cruz que cada um precisa carregar. O evangelho que nós acabamos de ouvir nos impulsiona e nos diz essa verdade: quem quiser ganhar a vida deve renunciar à sua própria vida, tomar a sua cruz, ou seja, não é a cruz de Jesus, é a sua, ou seja, é a minha, é a cruz de cada um, seguindo as pegadas do Cristo com a cruz que é dele,
irmos até nos encontrarmos no Calvário com Ele, para depois ressuscitarmos também com Ele. Ou seja, é um apelo que o Cristo nos faz diante de uma realidade difícil e dolorosa para toda a humanidade. Voltando ao capítulo 4 de Mateus, de Marcos, quando o Papa falava em março deste ano, ele dizia: era tarde, ou seja, no entardecer, a barca no mar, agitada pelo vendaval, Jesus na popa do barco, dormindo. A popa do barco é o primeiro lugar que afunda. Isso é simbólico, né? Tem um sentido. Ou seja, Jesus está no lugar dos discípulos. Ou seja, se fosse perecer toda a barca, ele iria primeiro. Só que ele dorme. E é a única vez no Evangelho que se fala que Jesus dormia. Nenhuma outra passagem vamos escutar nenhum evangelista fazendo essa menção, a não ser Marcos. Jesus dormia na popa do barco. O que significa Jesus dormia? Significa que tudo estava no controle. Para Jesus não precisava a fé que era exigida aos discípulos e que é exigida a nós diante da tempestade. Porque nós somos humanos, somos frágeis. Em determinado momento da nossa vida, a gente pensa que a gente é Deus. A gente pensa que somos fortes. A gente pensa que podemos tudo. E o Papa, nesse discurso, nos diz: somos desmascarados. A humanidade toda, todas as sociedades foram desmascaradas. O que significa isso? É que a arrogância, a prepotência, a soberba caiu por terra. Todas as máscaras, né, que maquiavam as realidades do mundo e muito também as nossas realidades, caíram com uma pandemia. E o Papa segue dizendo: naquele momento, quando a máscara dos discípulos cai, porque falta-lhes a fé, parece com esse momento que a gente está vivendo. Lógico que não podemos comparar o momento do dia 27 de março para o momento que estamos vivendo agora. Estávamos no auge, ou seja, todo mundo assustado, todo mundo com medo. Quando todos, né, se recolhiam e havia um certo pânico e um desespero da parte de muitos. Diferente de hoje, quando a gente tem consciência de que ainda estamos na barca e que ainda estamos passando pela tempestade, mas de março para cá, a gente já recobrou um pouco a fé que tínhamos perdido lá atrás. Quando tudo parecia perdido e as coisas pareciam caminhar para um desastre total, o Papa, a Igreja, as religiões, de certa forma, no mundo inteiro, chamavam os seus fiéis a buscar a fé em Cristo. A fé unida, lógico, e não pode ser diferente, a uma obediência comunitária, social, que tínhamos que fazer e que ainda temos que estar fazendo. Não podemos brincar, não podemos desacreditar da realidade que estamos passando. Mas é preciso, nesse momento, sossegar o coração, recobrar o ânimo, entender que a barca não vai afundar, porque na barca está Cristo. Foi isso que os discípulos talvez não conseguiram entender. Na barca está Cristo. Ah, mas ele está dormindo. Mas ele está lá. Mesmo dormindo, mesmo cochilando, ele tem o controle de todas as coisas. Diferente de nós, que quando estamos dormindo ou cochilando, não temos consciência do que está acontecendo ao nosso redor. Mas Cristo tem o controle, Cristo tem o domínio, porque Ele é Deus. Então o mar agitado, os ventos contrários, a barca querendo afundar,
isso não impede que Cristo esteja dormindo. E ele nos faz, assim como fez aos discípulos, um apelo à fé. Um apelo à fé. Homens de pouca fé, por que vocês estão agitados? Por que vocês estão com medo? O Papa dizia. E esse apelo à fé deve nos motivar, não somente agora, mas sempre, porque essa não é a última tempestade pela qual passaremos. Nem foi a primeira, nem será a última. Nós passaremos durante a nossa vida por muitas tempestades, e é preciso estarmos sempre com fé, acreditando, confiando. E é muito pertinente a temática que a paróquia escolheu, falando dessas 3 virtudes teologais, vivenciando este ano de preparação para o jubileu dos 400 anos, com fé, com esperança e com caridade, porque muitas vezes nós nos esquecemos de que a base de tudo está nessas 3 coisas importantes, nesse tripé chamadas virtudes teologais, das quais derivam todas as outras virtudes. Por mais que a pandemia e essa situação difícil do mundo tenha nos desmascarado, tenha tirado dos sistemas do mundo, tenha desnudado o véu que encobria toda a sujeira, que encobria toda a vaidade, que encobria toda a arrogância, toda a prepotência, não só das pessoas, mas dos poderosos e das nações. Isso não significa que alguns irão mudar. Mas para aqueles que nesse momento difícil voltam o coração para Jesus, gritando por socorro, e entendem que Ele está ali no controle de todas as coisas, mesmo temerosos, mesmo com a fé vacilante, somos chamados a nos acalmarmos, abraçar a cruz para seguir com fé, com esperança e com caridade. Perder a vida. Quando o evangelho de hoje diz perder a vida, não significa perder a vida, vida como nós entendemos. Perder a vida espiritual deve ser um medo de cada um de nós. Porque se quisermos ganhar a vida humana, se quisermos ganhar a vida natural, somente por ganhar, e ficarmos apenas vivendo a vida natural, vamos perder a vida sobrenatural, vamos perder a vida eterna. E é interessante que, nesse momento difícil que estamos passando, certamente não foi diferente na época de São Lourenço, que também passou por tempo ou por tempos de provação. É lógico que numa proporção totalmente diferente, mas São Lourenço enfrentou as adversidades do ódio, da perseguição, da intolerância do seu tempo. Estamos falando do 2º, 3º século da era cristã, quando os cristãos eram massacrados de uma forma tão violenta que é quase inconcebível a gente tentar imaginar, tentar visualizar na nossa mente o que esses homens, heróis da fé, homens e mulheres, passaram naquela época. Segundo o martiriológio romano, um dos martírios mais cruéis da história dos mártires, o de São Lourenço, mas também tem o de São Vicente de Saragossa, que é até não humano, parece, tentar descrever. Então, na luta, na batalha, na peleja da vida e pela vida, os santos
optaram, e os mártires optaram pela vida eterna, deixando de lado as glórias, deixando de lado os prestígios, deixando de lado todas as realidades da vida humana. Eles preferiram ganhar a vida eterna e perder esta vida humana, esta vida natural, esta vida que recebemos no dia da nossa concepção. Portanto, meus irmãos e irmãs, o barco parece que está afundando, mas o barco não vai afundar. A vida parece que está um caos, mas tudo vai passar, porque devemos alicerçar a nossa fé no Cristo, nesse Cristo que São Lourenço testemunhou com muita coragem, com muita convicção, não temendo as ameaças, não temendo a perseguição. Perseguição essa que continua hoje para com a igreja, para com os cristãos, em diversos lugares. Não pensemos nós que a perseguição aos cristãos terminou lá no 3º, 4º século, 5º da era cristã. A perseguição aos cristãos sempre continuou e vai continuar até o fim da igreja. E todos os dias, em todos os momentos, possivelmente nesse momento agora, tem algum cristão, católico latino ou católico de uma outra igreja, ou mesmo não católico, mas cristão, que está agora dando a vida por causa de Jesus. Daí a gente imagina, né, e consegue imaginar, é lógico que diferente, né, da perseguição escancarada da época de São Lourenço, ela é hoje uma perseguição velada, uma perseguição escondida. E mesmo esse martírio de sangue, que continua acontecendo hoje, porque, como eu disse, nesse exato momento, tem algum cristão sendo martirizado, quer no martírio de sangue, quer no martírio que a gente chama, no martírio branco, no martírio da vida, no martírio do dia a dia, porque quando somos injustiçados, quando somos perseguidos, quando nos é negado os direitos básicos, quando nos é imposta uma carga pesada, quando nós somos afligidos pela corrupção, de um modo muito especial no nosso país, quando nós somos afligidos pela desigualdade, quando nós somos afligidos pela miséria, e vendo tanta injustiça como nós estamos vendo, e de uma forma muito clara e mais clara nesse tempo agora, nós estamos vivendo os mesmos tormentos, as mesmas torturas, a mesma perseguição da época de São Lourenço. Não só para os cristãos, mas para todos os cidadãos. Então, estamos todos num barco. E a sociedade, a humanidade precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Que no barco em que nós nos encontramos, não existe só católicos, não existe só protestantes, não existe só espíritas. Existe todo um povo, toda uma sociedade que está aí nesse barco e essa tempestade está nos balançando. E a todos nós, católicos e não católicos, nos é exigida a fé de acreditar, para nós católicos cristãos, em Cristo, acreditarmos em Deus, para o que não é acreditar naquilo que Ele coloca a sua fé. E vivermos de tal forma que não podemos simplesmente nos calar. Essas máscaras não devem nos calar. Essas máscaras não devem tirar de nós o direito de falar, o direito de se expressar, o direito de gritar, porque parece que essas máscaras é como se fossem mordaças em nós, cidadãos, em nós, cristãos, e nós não podemos nos acovardar nem por uma máscara, nem por nada. Mas, pelo contrário, temos que lutar, temos que não nos calar, temos que viver a fé, assim como São Lourenço viveu, até as últimas consequências. Até o ponto de dizer, pode virar ao lado, que este lado já está assado. Para nós, isso é algo corriqueiro. Nos assam de um lado,
nos assam de outro, nos empurram para um lado, nos empurram para um outro, a vida vai nos empurrando, as coisas vão nos empurrando, a sociedade vai nos empurrando, a pandemia vai nos empurrando. No final vamos estar todos igual a São Lourenço, assados. Nem se preocupe, viu? Vamos estar todos assados, igual a São Lourenço. Mas o que é mais importante lembrar é que mesmo assado na grelha, ele saiu vitorioso. Mesmo assado na grelha, mesmo nós sendo assados todos os dias, vamos sair vitoriosos, se mantivermos a nossa confiança naquele que está no barco, naquele que está no lado ali na grelha, naquele que acompanhou São Lourenço até o fim. Porque Cristo nos exige isso, a fé, assim como exigiu aos discípulos, homens de pouca fé. Por que vocês estão vacilando? Calma, o barco não vai afundar. E levanta e ordena ao vento, se acalme e a tempestade passa. Assim acontece na nossa vida. Quando sentirmos que tudo está se acabando, devemos lembrar da confiança em Cristo, da fé, da esperança e do amor. Então o Papa nos incentivava, e o Papa dizia: abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade, de solidariedade. Na cruz fomos salvos, pela cruz seremos libertados. Então estamos aprendendo com toda essa realidade. Para nós não é diferente. Nós podemos observar tantos exemplos de solidariedade, de compaixão, de fraternidade, de partilha, que observamos nesse tempo e que ainda estamos observando. Para aqueles que desse momento difícil fizeram um momento de aprendizado espiritual e humano, ótimo, nota 10. Para aqueles que não conseguiram aprender nada, ainda dá tempo de aprender. Porque não é possível que estamos enfrentando uma realidade tão dolorosa e tão difícil como essa e não consigamos dar um passo de mudança na nossa vida, na nossa forma de ser ou na nossa forma de pensar. Não é concebível que um cristão, e aí eu vou puxar para não falar de todos os cristãos, mas um cristão católico, diante de toda essa realidade difícil que estamos vivendo, não tem a coragem de ressignificar a sua vida humana, mas sobretudo a sua vida espiritual. Porque vidas foram perdidas, estão sendo perdidas e não voltam mais. Situações deixaram de acontecer e não voltam mais. A festa de São Lourenço desse ano não foi igual ao do ano passado, nem será igual ao do próximo, não volta mais. As pessoas que deixaram de participar não voltarão mais. Quem foi colhido por Deus não voltará mais. Por isso, a gente pede que cada um de nós, cada dia, tomemos consciência de que precisamos fazer a nossa parte como cristãos, como cidadãos, mas procurando viver tudo isso dentro de uma mística espiritual. E a mística espiritual, para viver tudo isso, não pode ser outra senão a cruz. Não pode ser outra senão a cruz. E a cruz de cada um. Pois quem quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de Cristo, vai ganhá-la. Porque aqui estamos falando de vida eterna. Aqui estamos falando de uma outra realidade, diferente dessa. A realidade de São Lourenço.
aquilo que São Lourenço buscava, aquilo que ele tanto almejava, quando ele apresenta ao imperador Valeriano o tesouro da igreja. Aqui está o tesouro da igreja: os pobres, os marginalizados, os sofredores. E todos os dias esse tesouro da igreja de Cristo, é apresentado no altar, é apresentado nas nossas orações, é apresentado nos sacrifícios, nos sofrimentos, nas lutas, nas labutas de tantas pessoas. Portanto, a gente pede, intercede, a gente pede a São Lourenço que interceda pela nossa cidade, pelo nosso povo. E como existe o tesouro da igreja na nossa cidade. E São Lourenço, com certeza, estará apresentando a Deus esse mesmo tesouro, assim como ele apresentou a Valeriano no seu tempo. Ele continua apresentando a Deus o tesouro da igreja, que está refletido no rosto dos pobres, dos que estão sem emprego, dos que estão na rua, dos que estão sofrendo, dos que estão passando fome, dos que passam por provações, dos que estão nos hospitais, dos que estão em casa, presos porque não podem sair, dos que fazem parte do grupo de risco, dos que perderam seus amigos, seus entes queridos. Então o tesouro da igreja está espalhado em toda a nossa cidade, e São Lourenço está aqui como sempre esteve, e não só nesses 399 anos, caminhando para os 400 anos, mas São Lourenço sempre esteve e sempre estará junto desse povo, protegendo, amparando, cuidando e apresentando a Deus o seu verdadeiro tesouro, os pobres. Então que nós possamos, a exemplo de São Lourenço, não nos cansarmos de lutarmos pelo mundo melhor, de justiça, de igualdade, de fraternidade, mas não esquecendo de que tudo isso, toda essa realidade do mundo não pode estar sobreposta à realidade da vida espiritual, da fé, da esperança e da caridade. Então, com fé, com esperança e com caridade, a gente caminha, não somente para os 400 anos, mas caminhamos para frente, porque caminhamos com a cruz de Cristo rumo ao reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.